Bem, nós conhecemos as histórias bíblicas e o Senhor nos fala nas Escrituras sobre o nascimento de muitas nações. Por exemplo, o nascimento da nação de Israel foi um nascimento tão bonito. Deus chamou um homem chamado Abrão, tirou Abrão de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, lá da região do Iraque, e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O próprio Deus ia guiando Abrão e o levou até a região de Canaã, onde ele estabeleceu ali a sua casa em Hebrom e junto com a sua esposa Sara. Ali estavam para fazer a vontade de Deus. Mas Deus disse que ele teria uma descendência próspera e grande, que ele seria pai de muitas nações. Mas Sara, sua esposa, era estéril. E Deus espera o tempo passar tanto, que quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, veio o filho da promessa, Isaque. Isaque então se casa com Rebeca e tem os gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó teve uma experiência tão profunda com Deus, lutou com o anjo do Senhor, lutou para receber uma bênção que ele nem sabia exatamente o que era. A bênção era ter o seu caráter mudado. A bênção é que Deus estava mudando a vida de Jacó, de um enganador, de alguém que era um esperto, que queria tirar proveito em tudo, para ser Israel, o príncipe de Deus. E Jacó se casa, tem os seus filhos, 12 filhos e uma filha. Seus filhos são os 12 patriarcas que deram origem às 12 tribos de Israel. Nasceu a nação de Israel, uma nação que ficou no Egito durante 430 anos, e Deus os tirou de lá com mão forte para virem habitar na terra que Deus lhes daria, uma terra que mana leite e mel, Canaã. Esta é a história de Israel. E Deus os colocou ali na sua terra. E Deus levantou essa nação exatamente porque desta nação, da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó, da tribo de Judá, viria o Salvador do mundo. Deus haveria de fazer com que viesse o Salvador através da família de Jacó, de Israel, de Judá. E então, a história se desenvolve. Mas, paralelo a Israel, nós temos outras nações de descendentes de Abraão, como Ismael, que deu origem aos ismaelitas, a região ali do sul, Arábia Saudita, ismaelitas. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, também deu origem a nações árabes, as nações ali. Mas quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele trouxe um sobrinho dele, porque o irmão dele morreu e deixou o filho pequeno. Ele tomou o seu filho Ló e cuidou dele. E criou Ló, criou nos caminhos do Senhor. Mas Ló morava em Sodoma e Gomorra, uma região, uma cidade muito má, uma cidade muito perversa e, além de tudo, pervertida em coisas sexuais. Uma cidade onde a sodomia era praticada, o homossexualismo era praticado. E Ló teve de sair da cidade, os anjos vieram, tiraram dali, e a esposa dele olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Ela não foi salva. Ló foi salvo com as suas 2 filhas e foram morar numas cavernas. Realmente, aquele deserto ali próximo ao Mar Morto é cheio de cavernas que eram habitadas e até hoje ainda são usadas. E Ló estava ali com as suas 2 filhas e aquelas meninas acostumadas com o ritmo de Sodoma e Gomorra, um lugar onde o incesto era comum. Os pais tendo filhos com suas filhas, irmãos com irmãos. Então, aquelas meninas com aquela mentalidade suja, aquela cultura suja de Sodoma e Gomorra. Elas embebedaram seu pai, se deitaram com ele e tiveram filhos. Os 2 filhos das 2 filhas de Ló, Amon e Moabe, deram origem a 2 nações.
os amonitas e os moabitas. E ali estavam os moabitas, parentes de Israel, mas que nasceram de uma maneira tão triste. E em Moabe, vamos ver o que vai acontecer na história desta mulher chamada Ruth, no livro que tem o seu nome, Ruth. O que significa Ruth? Ruth significa amizade. E vamos ver que realmente, na história de Ruth, vamos ver uma amizade profunda com sua sogra, com as pessoas, um coração muito especial, apesar de ter nascido numa nação pagã e idólatra. Vamos ver. Ruth, capítulo 1, de 16 a 18. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e não me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos ver aqui quem era Noemi, quem era Ruth. Noemi era uma mulher de Israel, da cidade de Belém. Ela, com seu marido Elimeleque, seus 2 filhos Malom e Quilion, se mudaram para Moabe. É muito fácil ir para Moabe. É só atravessar o Rio Jordão. Do lado de cá do Jordão está Israel. Atravessou o Jordão, do outro lado, Moabe. Hoje, Moabe é a Jordânia. Só atravessar o Jordão. Você passa nas estradas aqui, indo para Galileia, o tempo todo você vê o outro lado do Jordão, que é a Jordânia hoje. Era Moabe e era Amon. E houve fome em Belém, e a família de Elimeleque, com Noemi, foram então para Moabe. Em Moabe havia emprego, havia trabalho, e foram para lá. Lá os 2 rapazes se casaram, Malom e Quilion, mas vieram a falecer os 3 homens da casa, Elimeleque, Malom e Quilion. As noras de Noemi agora estavam viúvas, assim como Noemi. 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. As 3 viúvas. E Noemi resolve voltar para Belém. Ela sabe que a crise passou, já tem pão em Belém, ela resolve voltar. E quando ela resolve voltar, a sua nora Orfa disse, não, eu não vou, eu vou ficar com os meus parentes, voltou para os seus deuses, voltou para a sua cultura. Mas Ruth se apegou à sua sogra e disse, não, não me instes para te deixar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou te seguir, eu quero estar com você até a morte. Onde você morrer e for sepultada, eu estarei ali com você. E ali serei sepultada também. Não adianta você me mandar embora. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Nós vemos que Ruth, na convivência com a sua sogra, na convivência com seu marido, ela se converteu. Ela se converteu ao Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel. Ela o recebeu como seu Senhor. Ela o recebeu como seu Deus. E agora ela vai fazer esta longa viagem com Noemi. A viagem é perigosa, mas elas vão juntas. E é muita aventura que espera Ruth. Então, vamos continuar lendo o texto. Diz assim, o texto em Ruth, capítulo 2, do versículo 2 ao 17. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque.
Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: Deus te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que dos servos tiraram. Vamos parar aqui um pouquinho. Ruth volta com Noemi para Belém. A Noemi tinha saído rica, cheia de, quem sabe, com jumentos, com uma carga preciosa, com dinheiro, com roupas, com seus bens. Saiu bem, feliz, com seu marido, com seus filhos. E agora ela volta pobre, volta viúva, volta triste, volta com o coração despedaçado, achando que Deus trouxe sobre ela todo este mal. E Noemi, quando chega em Belém, as mulheres começam a dizer: Noemi chegou. E o nome dela quer dizer ditosa, feliz. E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Mara significa amargo. Porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Não me chamem de feliz, não sou feliz. Não estou bem. Mas ela trouxe consigo uma grande riqueza, um grande legado de Moabe, da sua viagem a Moabe. Ela trouxe Ruth. Ruth, que se apegou a ela e lhe dava todo o carinho e toda assistência. Então, Ruth diz para sua sogra: olha, nós estamos viúvas, somos viúvas. E eu sei que na cultura judaica, na cultura de Israel, na cega, durante a colheita, eles deixam ficar para trás os ramos de trigo. E eu vou buscar para nós. Nós não podemos passar fome aqui. Nós não temos dinheiro para comprar comida. Eu vou trabalhar. Você já está mais velha, você fica em casa e eu vou trabalhar. Eu ainda estou nova, forte, eu posso trabalhar no sol e vou junto lá, vou colher o que for deixado para trás. E ela foi. E diz a Bíblia que por casualidade entre aspas, por quê? Porque era Deus que estava guiando Ruth. Muitas vezes nós temos experiências e pensamos que foi uma casualidade, por acaso, mas não há acasos nas histórias do Senhor. Não há acasos quando você confia em Deus. Ruth confiava no Deus de Israel. Ruth cria no Deus de Israel. Ruth era convertida ao Senhor. Ruth era uma mulher que orava. Ruth era uma mulher que amava Deus. E deixou para trás a sua família, deixou os seus deuses, deixou a sua casa, deixou o seu conforto, deixou aquele mundo de trevas pagão e abraçou a luz da glória do Deus de Israel. Ela sabia que Deus cuidaria dela. Ela orava, ela buscava o Senhor. Então, por casualidade, ou seja, por providência de Deus, ela vai colher espigas como viúva no campo de um homem chamado Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque. Boaz, quando chega no campo, vai ver o trabalho dos seus servos e ele viu aquela moça. Que moça bonita, que moça diferente. Ela não é dos servos, das famílias que estou acostumado a ver aqui nas nossas terras. E ele pergunta: quem é aquela moça? Aquela é Ruth, a moabita.
Aquela é nora de Noemi. Ela tem cuidado de Noemi e, como viúva, ela veio para rebuscar aqui a nossa colheita, para levar alguma coisa para sua casa, para levar para sua sogra. E ele disse, olha, ninguém encoste a mão nela, cuidem dela direitinho. E ele chega até Ruth e diz, minha filha, aqui esse campo você pode colher à vontade, não vai para outro campo, fique aqui, até que a colheita termine, até que a cega termine. Quando você tiver fome, o mesmo que os meus servos comerem, você pode comer. Quando você tiver sede, vai às vasilhas de água, o mesmo que os servos têm direito a beber, você também. Eu já falei com todo mundo, todos os meus servos, que ninguém encoste a mão em você. Aqui você está segura, fique aqui neste campo. Ruth, ela fica maravilhada com a palavra de Boaz, ela se sente honrada e olha o que ela diz. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Aqui está Ruth experimentando algo novo e diferente. Aqui está Ruth experimentando a hospitalidade, o carinho no país vizinho. Um país que, em tantas ocasiões, foi inimigo. Moabe, Israel lutaram em muitas guerras. Muitas guerras aconteceram entre estas duas nações. Ruth, então, ela crê no Senhor. Ela vai fazer o seu trabalho. Ruth não olha para as suas limitações, da sua sogra, suas dificuldades, mas ela vai ao campo, ela vai ao trabalho. Em tempos de crise, o trabalho não falta, não falta. Ruth, ela arregaça as mangas e diz, eu vou trabalhar, eu vou buscar o sustento, eu vou buscar o pão, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. O alcance das viúvas era ir rebuscar. Rebuscar significa apanhar o que sobrou. Quando se sacudiam as oliveiras, então caíam as azeitonas maduras, mas algumas ficavam. E aquelas que ficavam, ficariam para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Ruth, ela tinha dois requisitos para poder entrar nos campos e rebuscar. Ela era viúva e estrangeira. Então, Ruth, quando Boaz lhe diz, fica aqui, não vai para outro campo, eu já dei ordens a teu respeito. Quando você tiver fome, come o pão. Come o que é para os meus servos, também é para você. Quando você tiver sede, vai às vasilhas, bebe a água, a minha água, você é bem-vinda. Ruth, então, ela diz para Boaz, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor olhar para mim?
O Senhor é tão rico, o Senhor é tão bem. Eu não sou nem como uma das tuas servas, sou apenas uma estrangeira. Quem sou eu? Quem sou eu? Quantas vezes moabitas que atravessaram a fronteira eram maltratados em Israel, assim como muitos israelitas eram maltratados em Moabe, ou Amon, ou em nações estrangeiras. Ela disse, quem sou eu para me tratares tão bem? Mas era Deus levando Ruth. E Ruth mostrando a sua humildade em trabalhar, em fazer aquilo que ela tinha de fazer no tempo de crise. O trabalho não é vergonha para ninguém. Trabalhar não é vergonhoso. Quantos brasileiros saem daqui formados em curso superior, vão para o estrangeiro, vão para a Europa, Estados Unidos, Austrália e vão ser faxineiros. Vão trabalhar na construção. Não é vergonha trabalhar. Lá fora eles descobrem que a faxina não é vergonhosa, que o trabalho na construção não é vergonhoso. Vergonhoso é pecar, é roubar, é matar, é mentir, é furtar. Isso é vergonhoso. Mas trabalhar, nenhum trabalho é indigno. E então, vamos ver o restante da história, o que vai acontecer com esta menina. No capítulo 3, de 1 a 5, nos diz, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar para ti um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Noemi disse, você precisa ter um esposo, e Boaz é da nossa família. Então, acabou a cega, acabou a colheita, e ele então está lá no meio dos montes de trigo, de cevada. Você veja onde que ele se deita. Põe sua melhor roupa, descobre-lhe os pés e deita. Espera, ele vai entender o que você quer dizer. O que Ruth queria dizer é, preciso da tua cobertura. Eu e a minha sogra estamos totalmente inseguras, mas eu posso suscitar descendência ao meu marido que faleceu. E eu estou disposta a me casar com você. Era isso, em outras palavras. Boaz, então, lança sua capa sobre ela e diz, olha, amanhã cedo, hoje mesmo, ao amanhecer, eu vou resolver isto, porque tem outra pessoa que tem mais direito de se casar com você do que eu. E naquela manhã, Boaz vai, coloca tudo diante dos anciãos da cidade e anuncia que ele vai se casar com Ruth, a moabita. Anuncia seu casamento. E no capítulo 4, verso 13 diz, assim tomou Boaz a Ruth. Ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E este filho foi Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. E da descendência de Ruth e Boaz veio Jesus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Filho de Deus. Não é maravilhoso o que Deus faz? Como Ele valorizou uma estrangeira que creu nele. Você crê? Você crê no Senhor? Seja homem, mulher, saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, eu me entrego em Tuas mãos. Te entrego a minha vida, meu coração. Tu és Senhor, Tu és maravilhoso e tudo que Tu fazes é perfeito. Eu me entrego em Tuas mãos para Te amar, Te servir e Te adorar. Recebe-me e usa-me
nos teus planos maravilhosos. Sou teu, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Pai, que a tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste. Entra em cada lar com a tua paz, entra em cada lar com a tua cura, entra em cada lar com a tua libertação e o teu poder. Entra trazendo paz e o suprimento que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.